Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre bases numéricas. Para quem não me conhece, meu nome é Renato e vamos para a aula. Então, base numérica ela é representada pela quantidade de algarismos que existem em cada uma dessas bases, certo? Então, ela vai ser determinada por um símbolozinho subscrito ou por um prefixo. Então, como vocês estão visualizando aí embaixo, eu selecionei para vocês 5 exemplos, onde cada um deles tem a sua respectiva base. Então, por exemplo, o número 1AD com 16 está aí representando a base hexadecimal. Ou o exemplo do lado, 1AD também, né? Só que agora com o prefixo da base, com o nome de hex. Então, pode ser representado tanto de uma forma quanto de outra. E na linha de baixo, vocês podem visualizar que os parênteses estão na base e não no número. Então pode ser representado tanto na forma de cima quanto na forma de baixo, beleza? Então base decimal é a base que nós conhecemos, ela é baseada nos dedos, né? São 10 algarismos de 0 a 9, ok? Então é a nossa base mais comum. A base binária ela é mais voltada para a parte de circuitos, né? A gente pode compreender facilmente aberto ou fechado, a ausência ou presença de luz, né? Onde ele vai representar somente 2 algarismos, o 0 e 1, certo? Necessita de um número maior de dígitos para representar números maiores. Então, como você pode visualizar aí embaixo no exemplo, eu coloquei 11.010, né? Ou 11010, que é equivalente a 26 na base decimal, certo? Então, quanto maior for o número decimal, maior vai ser o número de algarismos em binário. Outra base que eu separei para vocês aqui é a base octal, que ela é representada por 8 algarismos, então vai de 0 a 7. A próxima base é a base hexadecimal, ela é representada por 16 dígitos, então ela vai ser uma junção aí da base decimal, onde nós vamos utilizar os algarismos de 0 a 9, e nós vamos utilizar letras para completar essa base, onde o A representa 10, o B equivalente a 11, o C equivalente a 12, o D equivalente a 13, o E equivalente a 14 e o F equivalente a 15, beleza? Então, essas aí são as 4 bases mais comuns que são utilizadas. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês em relação à conversão de base. Então, numa regra geral, para converter números decimais em qualquer outra base, basta você pegar o número decimal e dividir pela base desejada, ok? Depois você vai pegar o quociente e os restos da divisão, certo? Então pode ter ficado um pouco difícil de entender aqui, mas eu vou trazer um exemplo para mostrar para vocês como é que isso funciona. Então nós temos aqui um exemplo de um número base 10 passando para um número base 2. Então eu vou pegar o número 35, que ele é base 10, decimal, e vou estar fazendo a divisão por 2. Então na primeira divisão eu vou ter 17 com o resto 1. Em seguida, eu vou ter o 17 dividido por 2, onde eu vou ter um resto 8, um quociente 8 com o resto 1. Dando continuidade, eu vou ter 8 dividido por 2, 4 dividido por 2 e 2 dividido por 1. Então, a regra geral aqui é o seguinte, eu vou fazer as divisões sucessivas até que o quociente seja menor que a base desejada. Então, para esse caso, como a base é 2, eu termino a minha divisão com esse último número 1. E é justamente esse último número 1 aí, esse último quociente, que ele será o primeiro dígito para a representação do meu número binário. Então, eu vou pegando esse 1 e os zeros anteriores, né, os restos anteriores, até formar o meu número. Então, 35 em decimal para hexadecimal equivale a 1,00011. Ok? E aí, outro exemplo, agora de decimal para octal. Eu vou pegar o mesmo número 35 e dividir ele por 8. O quociente vai ser 4 e o resto vai ser 3. Então, na hora de formar o número, primeiro o quociente 4 e depois o resto 3. Então, 35 em decimal equivale a 43 em octal. Agora, pegando um número maior aqui para representar para vocês de decimal para hexadecimal, eu peguei o número 163 e dividi ele por 16. Então, nessa divisão, eu vou ter como quociente 10
e resto 3, beleza? Então, como é que eu vou fazer? Lembra lá que eu mostrei das bases que A equivale a 10? Então aqui eu vou trocar o 10, que são 2 dígitos, por um único que representa essa base. Então eu vou ter A3, que é equivalente a 163 em decimal, beleza? Então, uma coisa para que você consiga aprender de maneira mais fácil é observar essa tabela onde eu trago aí os 15 primeiros dígitos, né, em decimal, em binário, octal e hexadecimal. Então aqui você pode dar uma pause, dar uma olhada, certo? Então aqui é uma tabela padrão que você pode estar utilizando aí nas suas conversões de base, ok? E outros exemplos que você pode estar utilizando. E agora eu vou mostrar para vocês o processo inverso, que seria transformar daquela base 2, da base 8, da base 16, voltando aí para a base 10, certo? Que é para a base decimal. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa base decimal ela tem uma decomposição, certo? Então, por exemplo, 230 é 2 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 elevado a 1, mais 0 vezes 10 elevado a 0. Então, essa expressão na frente do 230 é a decomposição do número 230. Bem como o 14,8 fica sendo 1 vezes 10 elevado a 1, 4 vezes 10 elevado a 0 e 8 vezes 10 elevado a menos 1, que é justamente o que vai representar aquela vírgulazinha ali, certo? Mas para que tudo isso, né? Vamos ver aqui como é que ficaria. Então, ó, trazendo o exemplo lá do número 35, eu vou fazer o seguinte. Nós estamos trabalhando com a base 2, né? Base binária. Então, a ideia aqui é que eu vou pegar aquele primeiro 1 da esquerda, vou multiplicar pela base, que é 2, e a posição daquela base. Lembrando que sempre começa por 0. Então, aqui seria 2 elevado a 5, mais 0 vezes 2 elevado a 4, 0 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. E aqui embaixo a gente vai ter aí a resolução dessas potências, seguido da multiplicação, e vocês vão ver que a gente vai ter 32 mais 0, mais 0, mais 0, mais 2, mais 1, igual a 35. Provando aí que aquele processo de divisão onde a gente encontrou esse número de 10011 equivale a 35 no processo inverso aí de conversão, beleza? Trazendo aí o outro exemplo, lá o do 43 em octal, o que é que vai acontecer? Eu vou separar o 4 e multiplicar por 8 elevado à potência de número 1, mais 3 vezes 8 elevado a 0. E aí quando a gente fizer a exponenciação e seguir com a multiplicação, nós vamos ter 32 mais 3, trazendo o retorno aí do 35, beleza? No próximo exemplo, né, a da base 16 indo para a base 10, ok? Então, olha só, o A, lembra que a gente fez na divisão, ele equivalia a 10? Aqui ele vai ter que retornar para o número decimal, né, a equivalência dele, por isso a importância daquela tabela nos slides anteriores, certo? E em seguida o 3. Então, eu vou ter 10 vezes 16 elevado a 1, mais 3 vezes 16 elevado a 0. Faço as exponenciações e depois as multiplicações, ficando aí 160 mais 3, ok? Equivalente aí como restante 163 na base decimal. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre bases numéricas. Se tiverem alguma dúvida, perguntem, ok? Estou aí à disposição de vocês.